pergunta da Virgínia Santos aqui. A dúvida dela é o seguinte, sobre o Aaron, do filme 127 Horas, né? Com a história dele. Ela perguntou como é que ele conseguiu cortar o braço com um canivete cego. Cara, eu posso fazer um comentário sobre esse filme? Esse filme, ele comete todos os erros graves que você pode cometer. Ele comete. Ele sai sem avisar aonde vai, quando volta, não avisa ninguém. Ele sai sozinho, sem um dupla, uma pessoa que possa resgatar. Ele pega o pior canivete. Que tem. Ele simplesmente ele não tem nenhum meio de comunicação. Assim, ele comete todos os erros que uma pessoa pode cometer. E a soma desses erros acaba caindo. Corta pra mão dele aqui. Olha. Oi. Ali, ó. É assim que funciona. É assim mesmo. Então, esse filme, ele é não só uma aula de sobrevivência, porque depois ele vira esse jogo e consegue transformar a vontade de viver num ato raro, que o cara corta o próprio braço, mas ele também ensina essa sequência de erros que ele cometeu para culminar naquela situação ali, né? A única explicação para ele ter conseguido nós temos o instinto de sobrevivência, né? Sim. E ele tinha muita vontade de sobreviver, muita vontade de sair, porque realmente o que ele passou foi muito difícil, mas ele ter conseguido arrancar o próprio... Cara, ali não tem explicação. Esse é outro caso, né? Que ele passou ali, né? Ele conseguiu cortar tecido, tendões, né? Que doíam muito. Só que quando ele chega no osso, ele não conseguia. Ele teve que quebrar. Então ele teve uma sacada no último dia que foi, como o braço estava preso aqui, eu faço força para cá e quebro o osso. Então ele terminou de quebrar, pegou o canivete e continuou. O que a gente não entende é que o corpo humano ele entra em choque. Sim, ele já estava meio que anestesiado ali, né? O cara já estava pra lá de Bagdá em si, na situação. Mas é outro milagre de sobrevivência. É outro milagre de sobrevivência, com certeza. Aproveitando, já que tocaram no assunto do rapaz aí, do 127 Horas, quem já assistiu, um spoiler que acontece, ele comete outro erro que é um mito da sobrevivência, que é ingerir a própria urina. Tirando o fato psicológico, porque realmente a sede é um negócio, assim, é terrível mesmo. Tirando esse fato, todo o resto não é positivo. Porque a nossa urina, ainda mais quem já está em estado de desidratação, a urina só tem toxina, só tem o que não presta, tem sal, tem aquilo que o seu corpo já falou, olha, eu não consigo usar isso aqui. Não quero mais. Não quero, isso aqui eu não consigo, eu vou jogar fora. E aí você ingerir isso, porque tem muito... ele fez isso, claro, com uma medida de desespero, ele podia não ter conhecimento, mas eu já vi pessoas que têm muito conhecimento, como um dos caras que eu admiro, porque eu sei que o cara é muito fera, mas esse é um erro que eu já vi nos programas do Bear Grylls. Ele já mostrou como uma técnica válida de sobrevivência. Isso não é uma técnica válida de sobrevivência. Cara, eu não sei, o Bear Grylls gosta de tomar urina, cara. Porque tem episódio que ele toma urina, eu nunca vi, cara. É chocante. As pessoas têm que entender que televisão precisa chamar atenção, precisa converter, precisa ser chocante. Sim, aquilo lá é um show. Urina o Bear Grylls é um cara... Assim, primeira coisa... Ele tem muito conhecimento. Sim, é inegável. O Bear Grylls é um monstro. Você pega o currículo dele, é monstruoso, é invejável. A gente só tá aqui por causa dele, porque se não fosse ele reacender... Pra lá de bem colocado. Se não fosse ele reacender essa chama da sobrevivência que tinha sido criada lá atrás, talvez pelo Ray Myers, que já estava mais velho, a gente não estaria aqui. Mas o programa é um show, gente. Vão ter coisas ali que, na prática... Se você fizer, vai dar errado. Pode piorar essa situação. Ó, a Mônica Tardi, ela perguntou quanto de água precisa por dia em uma emergência. Então, essa também é uma medida que ela é subjetiva. Uma coisa é você estar num deserto com 40 graus, a outra é você estar num clima mais ameno. Uma é você estar fazendo um esforço gigantesco, a outra é você estar parado esperando um resgate. Isso é muito variável. Até, inclusive... Uma pessoa de 2 metros e uma menina. O Celso é muito maior que eu. Então eu preciso de muito menos água do que ele. Então tudo isso vai variar muito, né? Eu acho que uma boa resposta é que nunca existe uma fórmula pronta para cada pessoa. Pro geral. Cada corpo é diferente, né? Como o Nilo tá colocando. Sim. Mas só para não deixar ela sem resposta, eu faço uma conta mínima de 2 litros. Mínima. Você tem que ter 2 litros por dia para você estar... Uma base pra você estar ok, tá? Eu consumo mais água que isso. Eu sou um cara que gosta de beber mais água. Eu acho que é importante comentar uma coisa, que eu tive um aluno que depois da aula de água, porque ele não tomava água, e com 17 anos ele já tinha 9 pedras no rim. A dieta do cara era de Coca-Cola pra cima.
Então, né, desse jeito. Aí o cara Mas saiu... Coca-Cola não é água? Ah, acho que tem um pouco. Um pouquinho acho que tem. Esse cara saiu da aula impactado. O cara precisa tomar água. Ele foi pra casa e numa sentada, cara, 7 litros. Ah, aí passou mal, claro. Esse cara foi pro hospital tendo convulsão. Tudo demais dá problema, inclusive água. Dissolveu os sais do sangue. Sabe? Claro. Os sais minerais. Tudo demais faz... Então isso é importante colocar. O cara assiste isso aqui, vou me tacar, tomar a caixa d'água. Ou se não tá na natureza, fala assim, putz, achei um rio, vou tomar toda a água que eu consegui. Toma 6 litros de água de uma vez e vai passar mal. Isso acontece, por exemplo, nos cursos de sobrevivência na Amazônia, quando você pega, por exemplo, um gringo que vem de fora. Isso é importante. Cara, quando o cara pega um galão d'água daquele, vira o galão. Com calor, com hidratação, com a umidade do local. No SIGS a gente via muito isso, porque o cara em trilha faz muito isso. O desespero bate, ele começa, e água, e água. Tá desesperado por água, de repente acha um rio. Ele vai suar mais. Tudo que conseguir. Ele soa muito e perde sem sais minerais. Porque quando tem muito, o corpo elimina de todas as formas, né? Claro. O Juan mandou uma aqui que é o seguinte, ele fala, boa noite, mestres, gostaria que falassem sobre o mito que as pessoas têm, que quando forem acampar vão conseguir caçar bichos. Qual a opinião de vocês? Arco e flecha ou arma? A minha opinião é que você vai morrer. Primeiro que isso é importante. A gente tem essa aura de que vamos caçar e tal. Primeiro que no Brasil, em regra, é proibido caçar animais selvagens. Ponto. Começa por aí. Então a pergunta que eu faço pra pessoa é como é que você vai aprender a fazer uma coisa que aqui é proibido? Já começou a complicar a situação. A única caça permitida no Brasil é o abate do javali, que é uma praga, mas isso não é... Abater um javali com uma arma de fogo, numa caça com caminhonete, cachorro... Caça sobrevivência é outra coisa, muito mais complexa, né? Difícil. O que se pode ser feito é você treinar como fazer uma armadilha, como é que funciona na teoria, montar armadilha na prática, mas saber mesmo como é que funciona é difícil. O pessoal que é ribeirinho, que é caçador-coletor, eles vivem isso há gerações. Eles não só conhecem todas as técnicas, como eles conhecem o hábito dos animais de onde eles vivem. Então, esse mesmo cara que é fera na caça ali na aldeia dele, ou na cidade dele ali, ribeirinho e tal, se você colocar ele na Mata Atlântica, ele não vai achar nada, porque ele não conhece os bichos daquela região. Então, mudou, né? Caçador primitivo, ele tem que ter experiência. E aqui no Brasil, a gente não tem como ter. E isso, pro bem ou pro mal, essa é uma realidade, né? Por isso que eu sempre falo, quando eu dou curso, quando eu faço palestra e tudo mais, a pessoa precisa se focar aqui no Brasil naquilo que a gente tem em abundância, que é peixes. Exato. É difícil? É difícil, mas é muito infinitamente mais fácil. E às vezes o cara monta o kit de sobrevivência padrão, mas ele esquece de um kit de pesca. Kit de pesca. Tô olhando na minha mochila ali, ó. Tô com o kit de pesca. Inclusive o cavalinho aqui, ó, em São Paulo. Toma a liberdade de fazer um jabazinho aqui, Vilela. Olha o que eu criei aqui. Um cartãozinho de sobrevivência que ele tem, que ele é mais perto da câmera. Aqui, coloca... dá pra... Conforme a luz ali... Aí. Okay. Ó, o layout dele também tá aqui, ó. Fechadinho, boa. Ele é uma lâmina aqui, uma serra aqui, e ele tem essas pontas de flecha, um tridente e anzóis. Mesmo as pontas de flecha e o tridente, eles servem mais para pescar, para criar armadilhas, e os anzóizinhos. Isso aqui é mais efetivo do que você tentar caçar, que você vai gastar mais calorias do que praticamente conseguir alimento ali. Mas a pergunta final é, na caça, arma de fogo ou arco e flecha? Aquilo que for mais moderno, melhor. Mais eficiente, né? Um rifle com uma mira térmica. Se o cara tiver arma de fogo... Porque o bicho geralmente sai à noite. Dificilmente bichos grandes, mamíferos, vão sair de dia para todo lado. Geralmente sai à noite. Então você tem um rifle de longo alcance com munição e ainda uma mira térmica, é o melhor. Então você tem que ter o que for mais... Não, tá quase garantido, né? Mas uma sobrevivência primitiva você não vai ter uma arma de fogo. Você provavelmente vai ter um arco e flecha. É o máximo que você vai conseguir fabricar, né? No primitivo é interessante. Vem falar com a gente. O Humberto tem um curso lá, ele ensina um monte de gatilho, de armadilha. Ó, pega da natureza isso aqui, aquilo ali. A gente vai estar na E não é fácil, né? Não é fácil. Você leva um negócio desse aqui, você vai te dar muito melhor. Mas a forma mais eficiente de gasto energético versus
calorias ingeridas, são as armadilhas. Você consegue fazer inúmeras armadilhas e ela fica lá, tem uma chance maior. Ela fica lá trabalhando para você. Exato. E a pesca que, teoricamente, na maioria das pessoas é mais garantida ali. É mais fácil. E é importante conhecer, não é o cara tá ali, por exemplo, utilizando repelente e fazendo armadilha. O animal não vai chegar perto por causa do cheiro do repelente. Exato. Não é um cheiro que ele sente todo dia. E você precisa contar com a sorte, né? No último Sobrevivência Real, a gente ficou na beira do rio, e um rio relativamente grande. E quase não pescou, e a gente né? levou um kitzinho pesca para pescar. Só que uma semana antes da gravação, teve uma grande inundação, muita água, quase levou a ponte. Que mudou o rio, né? Mudou, então levou a maior parte dos peixes desceram. Então ali já não tinha quase nenhum peixe. Então o peixe também é sorte. A caça, a mesma coisa, né? A gente vai estar na Amazônia agora em agosto, dando um curso lá, e a gente passa isso tudo lá, porque a gente sabe que é importante para o bioma. Quem quiser aprender a Amazônia é lá. Aí o Nilo, curso no Cerrado, vai estudar Cerrado. Humberto, Mata Atlântica, vai fazer o curso lá. Inclusive, né, quem quiser conhecer a Amazônia, em agosto a gente vai estar lá. A gente vai estar lá. Só para reforçar. Do dia 17 para frente vão ser uns 5 dias de pancadaria lá, no bom sentido, né? 6 dias. 6 dias, porque a Amazônia realmente vale toda a experiência, que a Amazônia é incrível mesmo. A Amazônia é inigualável. Fala, Leni. O Lucas Valente, ele perguntou aqui o seguinte: qual a melhor maneira de usar o fogo como sinalização em caso de sobrevivência? Isso tem uma questão que eu acho que é legal de colocar aqui, porque quando eu pergunto, pouca gente sabe disso. De dia ou de noite? Perfeito. Exato. Perfeito, porque tem isso. De dia não adianta muito, né? Adianta. De dia é fumaça, né? De noite É que existe fumaça clara e fumaça mais escura. E por incrível que pareça, avistar fumaça mais clara à noite, eu já vi isso voando e é impressionante. De fácil? Fácil? É? Porque olha só, a fumaça escura ela contrasta com a claridade do dia. Certo. Beleza. A fumaça clara à noite, eu já vi isso voando em cima da Amazônia. Tudo lá embaixo está escuro. Aí, A fumaça clara contrasta com isso. Só que uma coisa importante que é legal de colocar aqui é o seguinte: é um sinal internacional de busca e salvamento. Ó, preciso de ajuda. 3 fogueiras em linha ou formando um triângulo. Em qualquer lugar do mundo, isso significa preciso de ajuda. Você não pode ser um cara só fazendo uma fogueira pra ele e tal. Cara, se é um local inóspito, tudo escuro lá embaixo, ou deserto de mato, não sei o quê, pô, que 3 fogueiras em linha ou triangulando estão fazendo ali? Isso é internacional e pouca gente sabe disso. ritual. Ritual, será? O próprio SOS, né? O SOS. Exatamente. 3 pontos, 3 traços. 3 pontos. De todo o código Morse, pessoal, 2 letras são obrigatórias para qualquer pessoa. O S e a letra O. E é fácil. 3 pontinhos. 3 tracinhos. 3 pontinhos de novo. Eu acabei de escrever, sem falar nada, SOS. Isso eu faço com apito, cara. Exato. Também, Então, né? a lanterna. 3 apitos. Olha aqui, ó. Lanterna também. Olha o S aqui, ó. Olha o O. Eu acabei de escrever SOS. 3 apitos. Você escutou 3 Aí, ó. Ó, Isso é muito impactante. Aquela música do Missão Impossível. Pam, 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 pam. Já escutaram falar que aquilo ali é de Mission Impossible? É a letra M e o I em código Morse. Pam, 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 pam. É ponto e traço. Para escrever a letra M e a letra I. Pouca gente sabe que o filme usou isso para fazer a música. Caramba. Isso eu te falei. Código Morse. Olha que loucura. Se eu te falar agora, que a gente combinou isso para te enganar antes de entrar ali, e que isso é mito, você vai acreditar? E aí, é mito ou verdade? Será que é mito ou é verdade? E se eu te falar que eu cheguei na padaria, pedi 16 pães, 3 pirulitos e uma bala? Que filme é esse? Pão, 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 pão. Pirulito, bala. Mas, ó, por incrível que pareça, é verdade. É mesmo? O cara que fez a música... Cara, é um gênio, cara. O cara que fez a música pensou... Beleza, tá o código Morse. Letra M e I de Mission. Olha pro encarte do filme. M.I. Pam, 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 pam. O cara tá falando M e I em código Morse. Você vê que loucura. Leni, aprendendo sempre aqui, né? É verdade. O que o pessoal quer saber aí? Vou usar isso pra sempre aqui. O M. Carvalho... Você é bom numa conversa com a menina, né? Então, Você sabia que tá... Ela fala sabia. Aí você já...
O M. Carvalho, ele falou aqui o seguinte, se tratando de uma catástrofe global, quais seriam os potenciais lugares mais seguros na América do Sul? Seriam as montanhas, tipo os Andes? Isso tá em alta esse assunto. Numa guerra mundial, você vai fugir pra onde se a guerra é mundial? Você sabe essa. Pra Marte? Montanha. Pra sede do Palmeiras. Não tem mundial. Meu... Desculpa, palmeirenses amigos. Tem vários grandes amigos palmeirenses. Não podia. Olha, numa catástrofe mundial. A câmera principal descobriu palmeirense. Essa é a famosa pergunta que depende. Porque que catástrofe mundial? A catástrofe mundial é uma guerra mundial? É uma guerra nuclear mundial? É uma fome? Catástrofes climáticas? Pandemia. Então, é uma catástrofe global. Quebra da internet ela é global. possível, a gente passou por uma recentemente, que foi a pandemia. Então, existem diversas coisas e por isso existe uma vastidão enorme. Tudo que nós falamos até agora, a gente estava falando de sobrevivenciar. Ponto. Sobrevivência é uma situação em que você se encontra, que você quer sair dela o mais rápido possível, com o mínimo de sequelas possível. Caiu o avião, me perdi e tal. A partir dessa pergunta, a gente entra em sobrevivencialismo, que é o estudo da sobrevivência, de técnicas, equipamentos, você ter a preparação, que nos Estados Unidos usa muito o termo prepper, né? O preparador, o cara que vai estocar alimento e tal. Então, na minha visão, o melhor lugar para você estar numa catástrofe global, inicialmente na sua própria casa, onde você já preparou, onde você já estocou alimentos, estocou água, tem uma capacidade de gerar eletricidade, tem primeiros socorros, tem remédios estocados. De primeiro é a sua casa. De segundo, o ideal é você sempre ter uma alternativa de local, né? Que é uma bug out location, né? Um local que você vai, caso o bug aconteça, caso um problema grave aconteça, e que você tenha vários planos de como chegar até lá. Esse local, geralmente, é uma zona mais rural, onde você pode plantar, você pode criar animais, né? Mas afastado de grandes centros, né? Afastado de grandes centros. Então, assim, eu não indico para ninguém que se preocupa com a sua segurança numa situação dessas, viver em grandes centros. Porque é impossível a longo prazo sobreviver num grande centro numa situação como essa. Porque a violência vai explodir, esgoto, lixo, falta de comida. Quebra social, né? O grande centro é o pior lugar para se estar. Então, se você identificou que realmente esse é o cenário, é muito grave, o melhor que você faz é você fazer o êxodo urbano, né? Que é sair da cidade para ir para a zona rural e você buscar alternativas. O que eu não indico para ninguém, que eu vi acontecer muito durante a pandemia, foi alguns canais vender uma certa ilusão, tá? Porque hoje em dia tem muito uma ilusão da vida off-grid, que é o meu sonho, é o sonho de muitos, mas que ela é uma ilusão para quem não tem nenhuma experiência da área. O que as pessoas viam alguns youtubers fazerem? Teoricamente, esses youtubers venderam tudo, compraram uma pequena chácara, uma pequena propriedade rural e foram viver da zona rural. Quando, na verdade, eles estavam vivendo do YouTube, das publicidades, do AdSense, né? Então, você que nunca plantou uma alface na vida, você é um contador, resolveu vender tudo que você tem na cidade, comprou uma chácara e vai viver de criar cabra e plantar alface, você vai passar fome e vai ter um perrengue grande. Claro que se você tem esse sonho, o que eu recomendo? Tente inicialmente conseguir um trabalho remoto, que você possa estar na zona rural, mas que tenha uma fonte de renda. Aí você vai aprendendo aos poucos como lidar com isso, como plantar, como criar animais, como sobreviver naquele ambiente, como criar meios de fazer trocas, criar uma comunidade sobrevivencialista, ao ponto de chegar um dia de você não precisar mais, teoricamente, do seu ganha-pão. Mas eu não indico ninguém vender tudo, largar tudo, vou pro mato porque eu tô com medo da guerra mundial. Então isso não é uma boa ideia, né? Não funciona. Viu? Benício, K-pop 16. K-pop 16, ó. Ó, o Ainer Rocha, ele perguntou o seguinte: pode colocar folha de laranjeira ou de limoeiro na fogueira para espantar insetos? O que você acha, Humberto? Isso eu nunca testei. Porque... Então, cara, para espantar insetos, a gente tem usado algumas outras técnicas, porque assim, cada um, eu creio aqui, tem feito com que tenha aprendido nessa jornada também com pessoas que andam junto, né? Sim. Eu andei já com vários ribeirinhos, indígenas e tal, e naturalmente falando, natural, né? Só de você colocar uma folha
mais verde, né? Só a fumaça já auxilia, claro, né? Já ajuda. Mas o cupinzeiro, né? Tem alguns materiais que a gente coloca, né? O próprio breu ajuda também, né? Sim, o breu vegetal, que é uma resina de árvore, né? Lá na Amazônia tem muito. Então, da laranjeira, eu não o melhor sei, de todos é a bosta de vaca. Também. Mas aí espanta até você, espanta todo mundo. Daí... É que, em suma, qualquer coisa que você consiga quebrar... Qualquer coisa que consiga quebrar o marcador, que é o que chama o mosquito, o gás carbônico, né? Que a gente exala quando soa, vai funcionar. Então, o cupinzeiro, temos que testar a folha de Mas o laranjeira. complicado é que, realmente, se você produziu fumaça o suficiente para realmente repelir insetos, você provavelmente vai estar num ambiente bem insalubre para você também. Totalmente. É difícil estar num ambiente que tem tanta fumaça, cara. O mosquito faz parte da atividade outdoor. Por isso que a gente fala do repelente, de coisas... Lógico, você sempre vai buscar alternativas naturais. Natural, tem né? os repelentes naturais também. A gente costuma usar bastante, por exemplo, repelente com folhas. Pimenta tem folhas, de macaco, pimenta de macaco. Exemplo. Que é um dos repelentes, né? Aí lá na Amazônia tem a tapiba, né? Capiba, né? Que é a formiga lá. Então tem vários tipos de repelentes naturais que também não é aquele... Não dá pra dizer assim, pô, cara, não veio nenhum mosquito. Não. Vai amenizar. Vai amenizar. Não é um defeito próprio. Existem repelentes mecânicos, né? Como, por exemplo, urucum, né? O indígena utiliza também urucum, repelente mecânico, porque o mosquito ele para e ele físico. fica... ele é físico. Ele não tem ação porque ele se quebra a lama, né? Que o pessoal coloca a lama e tal, porque o animal o inseto vai ficar ali. Cinza de fogueira, aquela cinza clara também, o pessoal costuma passar muito, porque os grãos da cinza, para inseto, é uma coisa horrível. Desodorante também é bom, às vezes. Desodorante, né? Também funciona. Mas em si tentar quebrar a ação mecânica ou o marcador, que é o gás carbônico, é o que mais funciona. Né? O que eu percebi que mais funciona é isso. Você vai ficar também dependente do bioma que você tá. Isso varia muito. Até a época do ano varia muito. Né? Eu tava em Rondônia agora lá e tive carrapato e tal, mas mosquito não tinha tanto. Então varia da época também.